Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, eu voltei trazendo mais um vídeo. Neste momento eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é o lucro isento ou tributado. Especificamente eu quero falar para você que é MEI, microempreendedor individual, ok? Eu tenho outros vídeos aqui no canal voltados ao MEI, onde eu falo sobre imposto de renda, sobre se deve ou não entregar e etc. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre essa questão do lucro isento ou tributado. E aproveitando também para dizer que o MEI como empresa no CNPJ, a empresa MEI ela não declara imposto de renda igual a outras empresas de porte maior, tá? Então se a pessoa tem uma empresa maior, tipo ME por exemplo, essa empresa ela entrega a declaração anual de imposto de renda da empresa e depois também os sócios da empresa, eles podem ou não fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. O MEI, a empresa MEI não faz imposto de renda da empresa, apenas da pessoa física em alguns casos, tá? Por que alguns casos? Eu digo em alguns casos porque eu já tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre como saber se eu devo ou não fazer a minha declaração do imposto de renda da pessoa física tendo um MEI. Não é o fato de você ter um MEI, ter uma empresa do tipo MEI, que você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Não é o fato de você ter um MEI que obriga você a fazer isso, mas sim os teus ganhos, o teu lucro, ok? E é nesse ponto que eu quero falar aqui sobre o isento e o tributado. Mais uma vez eu quero dizer que eu tenho aqui no canal um outro vídeo onde eu explico certinho como nós chegamos à conclusão se eu devo ou não declarar o imposto de renda, tá? Isso é baseado em valores. No dia da gravação desse vídeo, que nós estamos aqui em 2020, o teto é de R$40 mil para lucro isento e de R$ 28.559,70 para valor tributado. O que é isento e o que é tributado? Lucro isento é uma parcela desse ganho que você teve. Especificamente, ele pode vir de várias fontes, mas eu quero falar aqui sobre o MEI nesse vídeo. O tributado é uma parcela do teu ganho que você deve pagar tributo sobre ela. Você deve pagar imposto de renda sobre esse valor. Isso varia também, o valor que você vai pagar, dependendo do lucro que você teve. O lucro isento é uma parcela do teu ganho que você não paga imposto sobre ela. E o tributado é uma parcela do teu ganho que você pode ou não pagar imposto sobre ela. Isso vai depender do montante desse valor, tá? Existe um valor mínimo ali que talvez nem acabe nem gerando imposto, mas dependendo do valor ele começa a gerar algum imposto que você deve pagar para a Receita Federal. No momento da declaração do imposto de renda da pessoa física, ele vai mostrando para mim ali o quanto eu tenho a pagar de imposto. Eu tenho aqui um valor bem simples, que eu já até utilizei esse exemplo em outro vídeo, onde eu expliquei exatamente como obter esses valores, onde eu tenho aqui um MEI que presta serviço e ele obteve um ganho total de R$60 mil ao ano. E nós sabemos, eu espero que você saiba, que o MEI ele tem uma porcentagem de lucro presumido. O que é essa porcentagem de lucro presumido? É uma porcentagem do teu ganho total que não é tributada, ele não vai pagar imposto sobre esse montante, tá? E nós temos algumas variações. O MEI que tem comércio é 8%, o MEI que tem transporte, que trabalha com transporte é 16% e o MEI que presta serviço é 32%. Utilizando essa porcentagem de lucro presumido é que a gente obtém alguns valores. Nesse exemplo aqui, veja que eu tenho um MEI que presta serviço, ele obteve R$60 mil ao ano. Eu utilizei aqui um lucro presumido de 32%, que é o valor referente a quem presta serviço, e eu obtive aqui um valor de R$19.200. Esse R$19.200 ele é um lucro isento, tá? Ele não é passível de tributação, ele não vai pagar imposto sobre esses R$19.200. E a parcela que eu tenho aqui, ó, tributada, que é R$20.800, provavelmente também não vai gerar um custo de imposto para mim. Apesar dela ser tributada, esse valor aqui provavelmente não vai gerar imposto a pagar. Por quê? Se nós olharmos lá no programinha da Receita Federal, eu estou aqui no IRPF 2020,
E eu estou aqui na aba Rendimento Tributável, Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Coloquei aqui um exemplo fictício do MEI. E eu coloquei aqui no rendimento recebido de pessoa jurídica R$ 20.800, que é exatamente o que eu tenho aqui. E aqui nesse canto esquerdo inferior aqui, ó, no programa da Receita Federal, que é o IRPF 2020, no dia da gravação desse vídeo aqui, veja que ele não gerou para mim aqui, ó, imposto algum. Tá? Dentro desse 20.800 ele não gerou o imposto. E eu estou aqui, ó, no rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tá? Eu tenho aqui o rendimento isento também, que não gera nenhum tipo de imposto. Vou entrar aqui no rendimento isento e veja que aqui no rendimento isento eu coloquei aqui, ó, R$ 19.200. E aqui no rendimento tributável eu coloquei os 20.800 e não gerou custo algum, tá? Então, basicamente, esse valor aqui, apesar de ser tributado, ele não gerou o imposto a pagar. Na verdade, com esse valor aqui de 20.800 na parte tributada e 19.200 na parte isenta, eu nem precisaria entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Caso eu não tenha uma outra situação que me obrigue a entregar essa declaração, esses valores aqui basicamente não me obrigam a fazê-la. Legal? Só que agora, olha só que interessante. Aqui, ó, eu tenho o mesmo exemplo de R$60.000, porém um MEI que tem comércio, um MEI que vende mercadorias. Como a parcela, a porcentagem de lucro presumido do MEI que tem comércio, ela é menor, é apenas 8%, olha só a situação. Eu tenho aqui 60 mil, fiz aqui um cálculo rápido por 8% e obtive R$ 4.800 de lucro isento, tá? Da parcela isenta. E a parcela tributada aqui desse MEI, ela deu R$ 35.200. Basicamente, nesse exemplo aqui, esse MEI ele é obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física, porque ele obteve aqui, ó, de lucro tributável R$ 35.200. E no dia da gravação desse vídeo, pelo menos no ano que nós estamos agora, que é o ano 2020, e que também foi para 2019, se você obteve um ganho acima de R$ 28.559,70 em 2019, nesse ano de 2020 você deve entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Esse ano ainda de 2020 também eu acredito que o teto vai ser esses R$ 28.559. Então esse MEI aqui ele tem que entregar a declaração do imposto de renda. E esses 35.200 aqui tributados, ele vai gerar algum valor de imposto de renda da pessoa física. Como eu sei qual é esse valor? Aqui no programa do IRPF, aqui no canto esquerdo, no canto inferior esquerdo, ele vai mostrando para mim aqui, ó, os valores de imposto a pagar, dependendo dos valores que eu vou adicionando aqui nos rendimentos tributáveis, tá? Estou aqui na aba, ó, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, tá? No caso aqui, ó, eu já até falei em outro vídeo, mas eu vou explicar novamente. Eu tenho algumas informações aqui que eu preciso adicionar, que é o CNPJ da fonte pagadora, que no caso aqui seria do MEI. Eu tenho aqui o nome da empresa, no caso o MEI, e aqui eu tenho o rendimento recebido dessa pessoa jurídica, que no caso é o MEI, tá? Aqui, no meu caso, nesse exemplo, eu coloquei 20.800, que é daquele MEI lá que tem comércio, que tem serviços. Se eu for utilizar aqui como base esse MEI aqui, ó, de comércio, que obteve 35.200 tributado, e eu colocar aqui, perceba que ao salvar isso aqui, ele vai mudar aqui os valores do imposto. Olha lá. Veja que aqui no canto esquerdo ele mostrou para mim os impostos que eu devo pagar. Ele mostrou aqui, ó, duas opções. Quais são estas opções? Eu tenho aqui por deduções legais e por desconto simplificado. Qual é a diferença disso aqui? Por deduções legais é para você que vai preencher a sua declaração de forma mais completa, onde você coloca despesas médicas, coloca despesas de alimentantes ou de dependentes, enfim. Você adiciona várias coisas ali, não é o foco desse vídeo falar sobre isso, que vai abatendo desses valores aqui. E ele dá uma alíquota efetiva aqui de 2,64%. E aqui por desconto simplificado, que normalmente é o mais comum de nós utilizarmos, caso eu não tenha uma declaração um pouco mais aprofundada.
onde ele já toma um valor aqui mais reduzido, ele me dá uma alíquota efetiva de 1,3, aqui ele me deu no caso, e gerou para mim um imposto a pagar de R$ 398,48, no meu caso que faturei aqui, ó, no exemplo, né, desse MEI, que faturou 35.200 como rendimento tributável. Então ele vai pagar aqui apenas R$ 398,42 de imposto. Tem muitas pessoas que acabam entrando em choque, fica preocupada sobre essa questão de ter que pagar imposto ou não, e acaba às vezes na hora de declarar omitindo até alguma informação. Eu recomendo que você sempre na hora de declarar coloque as informações corretas, isso evita problemas futuros, tá? É claro que na declaração do imposto de renda da pessoa física existem outros fatores também que você deve lançar na declaração, mas não é o foco desse vídeo. Eu estou aqui mostrando apenas essa questão do isento e tributável, tá? Eu não vou falar aqui sobre lançar carro na declaração, lançar imóvel na declaração, sobre lançar mais nada na declaração. Apenas esses ganhos aqui. Então, no rendimento isento e não tributável, eu lanço a parte isenta do meu lucro, e na parte de tributável eu lanço esse ganho tributável. Veja que se porventura o meu MEI tivesse aqui, ó, faturado R$ 40.200, o imposto aqui subiria um pouco, iria para R$ 698,42. Sobre essa questão aqui, não tem muito o que discutir, porque isso quem define é a Receita Federal, tá? Eu sei que o brasileiro, principalmente o brasileiro, né, ele já paga imposto em tudo que ele faz e até para trabalhar ele deve pagar imposto também, infelizmente. Então eu acredito que com esse vídeo ficou claro para você o que é um lucro isento e tributável, como adicionar esses valores aqui na declaração e onde eu vejo o valor que eu tenho a pagar de imposto. No caso, quando eu for entregar aqui a declaração, ele já vai me dar a opção de imprimir o boleto para pagar esse imposto. Meus amigos, eu acredito que esse vídeo trouxe uma informação interessante. Se você gostou aí, acompanhe outros vídeos aqui do canal. Abraço e até um próximo vídeo.